Olá, esse vídeo será apresentado por mim, Luiz Gustavo Godoy, e pelo Gabriel Santana. Somos alunos do curso de Engenharia Ambiental da Unesp de São José dos Campos e vamos apresentar os anexos A6.2 ao A13 da NBR ISO 19011 de 2018. A ISO 19011 de 2018 é uma norma que fornece orientações para auditorias e organizações sobre auditoria de sistema de gestão, gestão de um programa de auditoria, condução de auditoria, a avaliação das pessoas envolvidas no processo e os princípios de auditoria. Em seus anexos são fornecidas orientações adicionais para auditores planejarem e conduzirem auditorias. Vamos abordar nesse vídeo os anexos A6.2 e A6.3, referentes à amostragem. A7, referente à auditoria de compliance em um sistema de gestão. A8, que aborda o contexto de auditoria. A9, que aborda a auditoria de liderança e comprometimento. A10, referente à auditoria de riscos e oportunidade. A11, referente ao ciclo de vida. A12, referente à auditoria em cadeia de suprimentos. E A13, referente preparando documentos de trabalho. O anexo 6 aborda a amostragem, que é um procedimento realizado no desenvolvimento da auditoria, sendo utilizado para obter uma representatividade adequada das evidências quando elas forem em grande número e, consequentemente, onerosas, inviabilizando examinar todas as informações. Recomendamos assistir o vídeo anterior, no qual foi apresentado o item A6.1 com as generalidades da amostragem. A amostragem por julgamento na auditoria ocorre quando a equipe auditora utiliza seu próprio julgamento para selecionar as pessoas que serão entrevistadas, sendo muito interessante devido a ser possível selecionar pessoas que trabalham mais tempo no setor auditado e com isso possivelmente obter informações mais completas. Para realizar esse tipo de amostragem com sucesso, fatores muito importantes são a competência e experiência da equipe auditora, devendo ser considerado a experiência anterior de auditoria no escopo, ou seja, experiência da equipe com auditorias semelhantes em questão de abrangência, limites e temas, a complexidade de requisitos para alcançar os objetivos da auditoria, sendo incluso os requisitos estatutários e regulamentares, a complexidade e interação dos processos da organização e elementos do sistema de gestão, sendo esses elementos responsáveis por estabelecerem a estrutura, políticas e regras para a organização alcançar os seus objetivos, o grau de mudança de tecnologia, fator humano ou sistema de gestão, os riscos significativos e oportunidade para melhoria, que devem ser identificados previamente, e a saída de monitoramento do sistema de gestão. Um obstáculo para a amostragem com base em julgamento é que pode não existir estimativa estatística do efeito da incerteza nas constatações da auditoria e nas conclusões alcançadas. Por sua vez, a amostra estatística usa um processo de seleção de amostras baseado na teoria da probabilidade, no qual todos os registros da evidência têm a mesma chance de compor a amostra. A amostragem, nesse caso, pode ser com base em atributos, quando há apenas dois possíveis resultados para cada amostra, como por exemplo, se algum determinado processo está correto ou incorreto, ou se é atendido ou não determinada condição. Ou pode ser baseado em variável, quando os resultados da amostra ocorrem em um intervalo contínuo, como por exemplo, a concentração de um determinado poluente, o consumo de água ou o consumo de energia em determinado setor. Sendo assim, muito importante determinar quando a amostragem deverá ser baseada em atributos ou variáveis. Elementos que podem afetar o plano de amostragem de auditoria e devem ser considerados são o contexto, tamanho, natureza e complexidade da organização a ser auditada, o número de auditores competentes na equipe auditora para que a amostragem não seja enviesada por algum erro técnico, a frequência de auditorias realizadas na organização, o tempo individual para realizar essa auditoria, qualquer nível de confiança extremamente requerido e a ocorrência de eventos indesejáveis ou inesperados, podendo provocar uma grande diferença nos resultados das amostras. É importante que, quando a amostragem estatística é usada, os auditores documentem apropriadamente todo o trabalho realizado, descrevendo a população a ser amostrada, os critérios da amostragem, os parâmetros e métodos estatísticos que foram utilizados, o número de amostras e os resultados obtidos.
O anexo A7 trata de auditoria de compliance em um sistema de gestão. A auditoria de compliance é um tipo de auditoria que tem finalidade de verificar o atendimento da legislação aplicável. Para esse tipo de auditoria, a equipe auditora deve considerar se o auditado possui processos eficazes para identificar seus requisitos estatutários, regulamentares e outros requisitos com os quais esteja comprometido, gerenciar suas atividades, produtos e serviços para alcançar a conformidade com esses requisitos e avaliar sua situação de compliance para que a organização saber se está ou não atendendo os requisitos. Além disso, ao avaliar os processos que o auditado implementou para assegurar a conformidade com os requisitos, a equipe auditora deve considerar se o auditado tem um processo eficaz para identificar mudanças de requisitos de compliance e para considerá-las parte do gerenciamento de mudança, ou seja, se ocorrer alguma mudança na legislação, a empresa deve ter a capacidade de identificar essa mudança e fazer alterações para atendê-la. Deve ser considerado se tem pessoas competentes para gerenciar seus processos de compliance, se mantém e fornece informações documentadas apropriadas sobre a sua situação de compliance, se inclui requisitos de compliance em seu programa de auditoria interna, se aborda quaisquer situações de não compliance devido às empresas estarem sujeitas a não atender algum requisito específico, sendo importante abordar essa falha e procurar melhorar, e se considera desempenho de compliance em suas análises críticas para a direção. O anexo A8 fornece orientações sobre o contexto da auditoria, devido muitas normas de sistema de gestão solicitarem que a organização determine seu contexto, necessidades e expectativas, além das questões externas e internas. Isso pode ser feito através de várias técnicas para análise e planejamento estratégico. Desse modo, a equipe auditora deve assegurar que está sendo utilizados processos adequados e mais eficazes, garantindo que os resultados forneçam uma base confiável para determinar o escopo e o desenvolvimento do sistema de gestão. Para isso, os auditores devem considerar os processos ou métodos utilizados, os resultados dos processos, a adequação e competência das pessoas que contribuem para os processos, a aplicação dos resultados para determinar o escopo e desenvolvimento do sistema de gestão e a análise crítica e periódica de contexto. É ideal que para isso os auditores tenham conhecimento do setor auditado e entendimento das ferramentas de gestão que a organização possa usar para fazer um julgamento da eficácia dos processos. Agora o Gabriel vai apresentar os seguintes anexos. O item A.9 tem como objetivo demonstrar o comprometimento e liderança do auditado. É avaliado se os membros da alta direção cumprem suas responsabilidades, como prestação de contas pela eficácia do sistema de gestão. Para isso, é recomendado que a equipe auditora entreviste tais membros, para confirmar se possuem o conhecimento suficiente sobre seu papel na organização e o motivo pelo qual a mesma opera, assim garantindo que os objetivos da organização sejam atingidos. Apesar da alta direção ser o cargo que vem à mente quando falamos de tomada de decisão, também se deve analisar os outros níveis de gestão, que de certa forma afetam o sistema. Em A.10. Tal item diz respeito à análise dos riscos e oportunidades, ou melhor, a gestão de riscos e oportunidades da organização. É definido que seu objetivo principal inclui assegurar a credibilidade dos processos de identificação de riscos e oportunidades, ainda que tais sejam definidos corretamente e gerenciados e que haja uma análise crítica de como a organização aborda seus riscos e oportunidades já determinados. Pode-se, por exemplo, incluir a análise de questões internas e externas, direção estratégica da organização, partes interessadas relacionadas ao seu sistema de gestão de disciplina específica e aos seus requisitos, e ainda a fontes potenciais de risco. Um item super interessante da ISO 19011 é sobre o ciclo de vida. Alguns sistemas de gestão requerem a aplicação de uma perspectiva de ciclo de vida para os seus serviços e produtos. Então, uma perspectiva de ciclo de vida envolve a consideração do controle e influência que a organização tem sobre os estágios do ciclo de vida de seu produto e serviço. Para isso, são definidos também estágios no ciclo de vida, desde a aquisição da matéria-prima, incluindo seu transporte e entrega, e por fim o descarte final, também abrangendo todos os passos entre estes. Isso define então para o auditor as áreas dentro de seu escopo
que pode-se minimizar o impacto no ambiente, enquanto ainda adiciona valor à organização. O item A.12 é definido que na auditoria de cadeia de suprimentos, convém que o programa de auditoria do fornecedor seja desenvolvido com critérios de auditoria aplicáveis para o tipo de fornecedores e fornecedores externos, e que o escopo da auditoria da cadeia de suprimentos pode variar. Por exemplo, a auditoria completa do sistema de gestão, a auditoria de processo único e a auditoria de produto. O item A.13 estabelece parâmetros para a elaboração dos documentos de trabalho de auditoria. Então, é importante que a equipe auditora considere algumas questões, como: qual registro de auditoria será criado usando este documento de trabalho? Qual atividade de auditoria está ligada a este documento de trabalho específico? Quem será o usuário deste documento de trabalho? E, por fim, qual informação é necessária para preparar este documento de trabalho? Ainda convém que os documentos de trabalho de auditoria sejam suficientes para abordar todos aqueles elementos do sistema de gestão no escopo de auditoria e que possam ser fornecidos em qualquer mídia. Muito obrigado.